Servir não é apenas uma tarefa, é um chamado, um propósito que transforma vidas, começando pela nossa. Quando servimos, encontramos alegria, descobrimos o poder da colaboração e sentimos o amor de Deus fluindo através de cada atitude. Nessa nova temporada, vamos juntos redescobrir o valor de servir, porque o voluntariado não é sobre o que fazemos, mas sobre quem estamos nos tornando. Prepare-se para servir, prepare-se para crescer, prepare-se para viver a cultura do voluntariado. Batista Memorial, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o sentimento do nosso coração. Estamos dando nesta manhã início à segunda temporada da nossa série de mensagens, a cultura do voluntariado, e abra o seu coração, que serão encontros impactantes, porque Deus tem despertado um povo que se chama pelo nome dEle, para ser resposta aonde eles estiverem. Você pode dizer o amém? Glórias ao Senhor. Eu quero começar o nosso tempo juntos nesta manhã com uma pergunta muito direta. Você já se sentiu exausto, como se você estivesse numa esteira correndo e nunca chega a lugar nenhum? Cansado, fadigado, trabalha, estuda, corre de um lado para o outro, mas no fundo sente um vazio, um sentimento de insatisfação. Muitas vezes a nossa cultura nos traz uma ideia e nos leva a pensar que a nossa felicidade está na próxima promoção, está na aquisição de um carro novo, naquela viagem dos sonhos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus nos desafia a olhar para a perspectiva da nossa vida de uma forma totalmente diferente. Olhamos para o autor de Eclesiastes, o pregador Salomão, o homem mais rico e sábio da sua época, e ele nos dá um diagnóstico brutal. Ele diz que essa frenesia e sucesso em buscar poder, fama, prazeres deste mundo pode se tornar no final da nossa jornada esse sentimento de insatisfação. E ele, em Eclesiastes 1:2, ele diz: olha, tudo isso é correr atrás do vento. E a outra versão bíblica que diz que tudo isso nos traz aflição de espírito. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, olhando para a vida deste homem, nós percebemos que a maior tragédia que pode nos acontecer não é a morte, mas é uma vida sem significado, uma vida sem propósito. Conhecer o propósito dá sentido à nossa vida. Quem já leu o livro best-seller Uma Vida com Propósito? Lá ele nos traz pelo menos 3 perguntas que nós precisamos fazer, e que se nós conseguirmos responder claramente essas perguntas, nós entenderemos a razão por que nós estamos aqui, qual é o propósito da nossa vida e os planos e os desígnios de Deus. E por que isso importa tanto? Porque somente o propósito pelo qual Deus plantou o nosso coração, somente se nós vivermos esse propósito, nós teremos satisfação completa. E a resposta não está naquilo que nós temos, mas a resposta está com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós temos. Olhamos para a Bíblia e vemos tantos ensinamentos. E por que isso nos importa? Porque a nossa geração, mais do que qualquer outra, está imersa nessa busca. Passamos a vida correndo atrás do vento, um vento que nós nunca conseguimos segurar. Corremos, mas nessa série você verá que há uma saída, há uma resposta para o clamor do seu coração.
E essa resposta está num coração totalmente voltado e sensível à voz de Deus. Efésios 2:10 nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Você pode ler juntamente comigo bem forte? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para ser resposta de Deus. A fé, ela sem obras é morta. E Deus nos convida a entender que onde nós estivermos, nós podemos estabelecer o reino de Deus. Então a resposta, ela está no serviço, no voluntariado. Enquanto o mundo clama por relevância, a palavra do Senhor nos mostra que Deus nos chama para a obediência, para as boas obras. E o que Ele planejou para cada um de nós é muito maior, vai além do que uma carreira de sucesso. Não que isso não seja bom, Deus sim quer usar a sua vida para ser resposta onde você estiver. Deus quer vê-lo bem-aventurado em tudo que você fizer, sim. Há uma promessa, você como árvore plantada junto a ribeiros d'água, você dará o fruto na estação própria, as suas folhas não cairão, mas tudo quanto você fizer prosperará. É promessa do Senhor, ela é a fonte de águas vivas sobre a nossa vida. Mas o que Deus está falando para nós, que Ele planejou, é muito maior do que aquilo que nós podemos conquistar neste mundo através de uma carreira de sucesso, através de uma posição relevante, através dos recursos que nós podemos adquirir. É uma missão que gera impacto eterno. Você já parou para pensar que você pode ser resposta na vida de alguém? Que neste momento uma pessoa aflita, desgastada, angustiada, clamando por uma intervenção de Deus, e Deus levanta a sua vida para ter relevância na vida de outra pessoa. Talvez aquilo que você carrega no seu coração é resposta na vida de alguém, do milagre que Deus quer fazer. E é uma pergunta que ecoa no nosso coração de tempo em tempo. Pergunta que muitas vezes, quando perdemos a rota, o Espírito Santo nos constrange e nos leva a refletir: por que eu estou aqui? Por que eu fui criado? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Então nós estamos aqui apenas para correr, consumir, trabalhar, morrer. Olhamos nitidamente a frustração de um trabalho sem propósito como Salomão. Mas olhamos também para a realização que nasce quando nós unimos a nossa missão a Deus. E nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Neemias. Salomão, o homem mais rico que existiu, o homem mais sábio que viveu, dedicou a sua vida a isso. Ele construiu. Quando você olha ali em Eclesiastes 2, você vê assim, ele construiu, ele investiu, ele acumulou riquezas, buscou sabedoria, mas veja o que ele concluiu. Eclesiastes 1:14, ele diz: atentei para as coisas, para as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que era tudo vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 2:11 diz: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 2:17 diz: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Correr atrás do vento, forte demais, não é? Tanto esforço, tanto suor, tanta busca, e no fim perceber que lhe faltava um propósito. Não, trabalho secular não é errado.
E quando ele é vivido sem missão, sim, ele se torna um vazio. Mas a verdadeira satisfação vem quando colocamos a nossa vida à disposição de Deus e nos engajamos no que Ele quer fazer no mundo através da nossa vida. E esta é a cultura do voluntariado. Esse é o tempo que nós estamos vivendo como igreja. Eu creio que o Senhor quer fazer uma grande revolução no nosso meio, de vidas sendo despertadas, famílias restauradas, fé avivada, é o povo trabalhando em prol da expansão do reino de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto de Efésios 2, nós vemos que nós estamos aqui para refletir a bondade de Deus, através do serviço voluntário. Pois servir é o idioma do reino de Deus. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado para servir a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a você mesmo e servir o reino com entusiasmo e com paixão. Lembre-se de Neemias, um simples copeiro do rei, simples na sua forma de ser, mas a sua responsabilidade era tremenda. Era uma época em que os reis morriam constantemente sendo envenenados. Então esse copeiro tinha a responsabilidade de se alimentar antes do rei, e caso tivesse veneno nessa comida, ele morreria. Mas você olha, ele era um copeiro, ele não tinha uma relevância espiritual, ele não era um líder religioso. Muitas vezes nosso coração tem a tendência de achar, não, essa pessoa tem chamada integral, ela tem que trabalhar para a obra, ela tem que servir. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que aquele homem olha para uma realidade. Ele olha para a destruição dos muros de Jerusalém, ele sente a dor profunda em seu coração. A Bíblia fala que ele chora, que ele clama, que ele lamenta. Mas ao invés de ficar com braços cruzados, ele age. Deus está convidando e convocando homens e mulheres essa manhã para não cruzar os braços, mas para agir, para ser resposta dele neste lugar, para ser resposta dele na expansão do reino de Deus, para ser resposta no seu trabalho, para ser resposta na sua família. Neemias então é um voluntário, e a sua atitude inicia uma grande revolução. Em primeiro lugar, nós precisamos do despertar da missão. Nós precisamos enxergar as realidades que estão à nossa volta. Muitas vezes a tendência do nosso coração é ignorar situações. E aquelas situações vão crescendo e piorando, e se nós não encararmos a realidade, não nos posicionarmos, ela pode tomar uma dimensão muito além do que teria se no início nós estivéssemos com a visão clara. A Bíblia fala que Neemias, ele é surpreendido com aquilo que tinha acontecido ali na sua Jerusalém. E olha que a palavra de Deus nos diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que o Espírito Santo nos pergunta hoje é: qual é a sua Jerusalém? Qual é a sua Jerusalém? Qual é a necessidade que está diante dos teus olhos, esperando que você se levante e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. A cultura do voluntariado, ela desafia a cultura da nossa sociedade, a cultura do eu. A nossa sociedade nos ensina a pensar em nós mesmos. A nossa sociedade nos ensina a usar o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos em nosso próprio benefício. Mas quando nós olhamos para a vida de Neemias, quando ele despertou para a realidade que o cercava, ele não ficou de braços cruzados.
Talvez ele estivesse ali numa posição confortável, estável, a vida dele estivesse fluindo, mas a Bíblia diz que ele chorou, ele lamentou durante dias e dias. Ele ouviu a dor do povo e isso despertou algo em seu coração. O primeiro passo para a revolução do voluntariado é nós enxergarmos além de nós mesmos, além dos nossos problemas, além dos nossos medos, além dos nossos questionamentos. Enxergar para o outro. Enxergar o outro em sua necessidade. A primeira etapa não é fazer algo, mas sim ver algo. É você chegar aqui na casa de Deus e ver os irmãos ali no estacionamento e você enxergar algo e dizer: eu posso ajudar, eu posso também cooperar com esse trabalho. É você chegar aí no ministério infantil, olhar o carinho com aquelas crianças são recebidas, aquele ambiente preparado para elas, e você dizer: eu posso ajudar também, eu posso fazer diferença na vida dessas crianças. É você olhar para as necessidades da igreja e você saber que você é a resposta de Deus para aquilo que Ele quer realizar. Mas olhamos para esse homem, ele não apenas olha para a necessidade, ele leva essa necessidade a Deus. A Bíblia diz que ele ora. Voluntariar-se é colocar-se como instrumento nas mãos de Deus, é clamar para que Deus olhe para o seu coração, para que Deus veja, contemple e para que Deus te coloque na posição que Ele tem preparado para você. Como eu posso saber o meu propósito? Como eu posso saber a minha missão? Como eu posso saber de que forma eu posso ser bênção de Deus aqui na igreja, onde eu estiver? Olhamos para Neemias e vemos que a visão que te faz chorar é a missão de Deus que te chama a realizar. Sabe aquele constrangimento do Espírito? Sabe aquela perspectiva de você olhar, olha, está tudo caminhando bem, mas pode ser mais excelente? Sim, Deus convoca pessoas para o chamado específico. E eu posso dizer a você, porque de tempo em tempo eu sou questionada: você não tem saudade? De tempo em tempo, às vezes minha mãe fala assim para mim: filha, você tem que pensar no seu futuro, da sua aposentadoria. Faça um concurso público. E eu falo para minha mãe: olha mãe, se Deus falar comigo, ok. Mas enquanto Deus não mudar a voz do que Ele falou comigo, eu permaneço firme. Sim, o vocacionado, ele só se realiza quando ele está integralmente vivendo aquilo que Deus o chamou. Mas se você tem a oportunidade de exercer a sua vocação e ainda se realizar através da sua profissão, isso é privilégio de Deus, isso é bênção de Deus. E o voluntariado, ele não começa como um trabalho, mas com um coração sensível a ser a resposta. Talvez você fale: olha, vocês estão procurando apenas a minha mão para servir nessa casa. Não, você não entendeu o que nós estamos vivendo nesse tempo na igreja. Nós temos clamado para Deus despertar corações sensíveis, quebrantados, que entenderam a obra de Cristo na cruz do madeiro, porque Deus enviou Jesus por amor a nós, e Jesus morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida que Ele conquistou para nós. Voluntariado não começa com um trabalho, mas com o coração sensível a ser a resposta de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que os irmãos voluntários dessa igreja têm compartilhado sobre como é ser voluntário aqui na igreja. Jeff, da comunicação: usar meus dons e talentos na mídia da igreja é uma forma de servir a Deus com aquilo que eu amo fazer. É muito especial saber que de alguma forma o que a gente produz pode tocar vidas e fazer diferença. É esse sentimento que nós temos aqui na Memorial. É esse sentimento que nós queremos que você viva. Senso de propósito, senso de resposta, senso de pertencimento. A irmã Cláudia do Boas-Vindas, ela disse: servir a Deus na Memorial
é para mim amar e ser amada em Cristo. Em cada seja bem-vindo que eu desejo. Olha que privilégio maravilhoso. Em segundo lugar, nosso coração precisa estar disponível. À disposição do nosso coração. Olhamos para o texto de Neemias e olha o que ele diz: faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Qual é a sua função? Qual é a responsabilidade que você exerce? Mas é interessante que quando nós olhamos, nós vemos que Neemias, ele se posicionou em primeiro lugar diante de Deus. Ele orou, jejuou, para depois se posicionar diante de um homem. Porque pessoas precisam de pessoas. Aquilo que Deus depositou nas suas mãos pode abençoar vidas. Pessoas precisam de pessoas. Muitos de nós esperamos o momento perfeito, esperamos o talento perfeito, esperamos a oportunidade perfeita. E se nós vamos aguardar, na verdade, tudo perfeito, nós nunca iremos fazer nada. Não iremos sair do nosso lugar, porque não é sobre performance, é sobre entrega. Não é sobre performance, é sobre entrega. É sobre um coração disposto a servir e ser bênção de Deus aonde Ele está. Nosso irmão do Homens Vigilantes disse a seguinte frase: o ato de servir é uma expressão de amor, de cuidado, compromisso e honra. Portanto, me sinto honrado em fazer parte deste corpo de voluntários. Sirvo com muita alegria em meu coração. Olha que coisa linda. A Cássia da Integração, ela disse: servir é mais do que um ato, é um privilégio concedido por Deus para cuidarmos do seu bem mais precioso. É uma forma de respondermos em amor e gratidão por tudo que dele já recebemos. Olha que coisa linda que Deus tem feito nesse tempo de voluntariado. Em terceiro lugar, é uma missão que transforma o mundo. Quantos testemunhos nós temos vivido nesse tempo, e a cada encontro de novos membros, nós podemos ouvir das pessoas que estão chegando dessa igreja, o que impactou, o que as fizeram entender que este é o lugar delas. E começa na recepção lá no estacionamento, começa no cuidado ali no boas-vindas, no cuidado na integração na sala VIP, no discipulado ali no pequeno grupo multiplicador, vida na vida, o cuidado com as crianças. Quantos testemunhos das crianças nós temos ouvido nesse tempo, porque voluntários têm se disposto a ser canal de transformação aqui neste lugar, do outro lado da rua. Essa transformação alcança o mundo inteiro. Quantas vidas sendo transformadas. Neemias nos traz uma outra realidade, mas eu quero compartilhar com você mais um testemunho da Rose do Ministério de Integração. Ela disse: eu me sinto como se estivesse conectando as pessoas ao corpo de Cristo, acolhendo com amor e guiando cada um ao propósito de Deus. Esse é o nosso serviço no Ministério de Integração. Tudo é para o reino de Deus. Tudo é para o reino de Deus. Irmão José dos Homens Vigilantes também, ele deixou uma palavra. Ele disse: para mim é uma honra servir no estacionamento, já que dá a possibilidade de conhecer mais pessoas e sempre falar palavras de bênção aos que passam por lá toda
semana. Coisa linda. Deus é maravilhoso. Neemias 2:8 diz que a mão bondosa de Deus estava sobre mim e o rei atendeu os meus pedidos. Neemias jamais poderia fazer a obra que ele se propôs a fazer sozinho. Isso demandava recursos financeiros, isso demandava um sentimento de unidade, isso demandava mão de obra, isso demandava um só coração. Mas a Bíblia diz que ele fez a sua parte, ele se dispôs. Mas o sucesso que Neemias teve na reconstrução dos muros não estava na força do seu braço, na sua competência. O sucesso que esse homem teve na sua jornada, na sua missão, era porque a mão bondosa de Deus estava sobre ele. Nós temos vivido um tempo tão lindo aqui na igreja. Pequenos grupos sendo multiplicados, vidas sendo alcançadas, transformadas, orações sendo respondidas, pessoas sendo curadas na sua alma, pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, porque homens e mulheres têm se colocado diante da mão bondosa de Deus. E nesta manhã o Espírito Santo nos convoca a ser resposta de Deus, a depender dEle em tudo que nós fizermos. E eu creio que uma grande transformação Deus já está realizando, mas Ele convida você a fazer parte do que Ele quer fazer. Boas notícias têm sido espalhadas nessa cidade, por aquilo que Deus tem feito nesta casa. As boas novas do Evangelho têm sido espalhadas por muitos ambientes de trabalho, porque testemunhos têm sido levantados nos ambientes de trabalho. Porque corações dispostos a depender de Deus vivem milagres. Você crê nisso? E eu quero convidar você a se colocar em pé, porque o voluntariado não é sobre tarefas, é sobre transformação. Não estamos te chamando para tarefas, estamos te chamando para ser um canal de transformação em outras vidas. Seja recebendo as pessoas no estacionamento, seja nos cursos da família, ministrando e compartilhando aquilo que Deus fez e tem feito na sua história. Seja discipulando as nossas crianças. Eu sou alvo de discipulado infantil. Eu me batizei aos 9 anos de idade. Eu tive uma experiência tremenda com Deus. Participava de escola bíblica de férias. Eu sou fruto daquelas pessoas que investiram. Voluntariado não é sobre tarefas, é sobre transformação. Quando nós servimos, ativamos milagre. Você crê nisso? Quantas pessoas chegam desesperançadas, mas recebem um sorriso, recebem um abraço, recebem uma oração, e isso toca profundamente a vida delas, porque Jesus está neste lugar. E aonde Jesus está, há transformação de vidas. O reino de Deus avança quando pessoas comuns dizem sim ao chamado extraordinário de Deus. Pessoas comuns que dizem sim ao chamado extraordinário de Deus. Convite para nós nesta manhã e no início dessa série de mensagens, a cultura do discipulado, a cultura do voluntariado, é justamente nós entendermos que precisamos ter uma vida que faz sentido. Precisamos ser resposta de Deus. Deus colocou no seu coração dons. Deus colocou no seu coração talentos. Você tem tempo, você tem recursos. E o Senhor te convida. Venha. Venha fazer parte da transformação que eu estou fazendo aqui dentro dessa igreja e através dessa igreja pelas ruas dessa cidade. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Olhamos para a vida de Salomão e ele terminou a sua jornada frustrado. Tudo é vaidade, vaidade das vaidades. Mas olhamos para a vida de Neemias, ele terminou sua jornada impactando uma nação, reconstruindo muros e reacendendo a fé do povo. Impactando a nação, reconstruindo muros,
e reacendendo a fé do povo. Essa é a cultura do voluntariado. É esse tempo que nós queremos viver como igreja. E a pergunta do Senhor é: você está disposto a reconstruir muros? Você está disposto a impactar a sua nação? Você está disposto a reacender a fé das pessoas que estão na sua volta? Desperte a sua visão. Disponibilize o seu coração. E tenha convicção que a sua missão transforma o mundo. Caminhe em fé, meu irmão, e veja Deus abrindo caminhos.